Ministrar no nosso coração. Que o Senhor continue falando a cada um de nós nessa noite. O Senhor nos conhece, o Senhor nos sonda, Ele sabe as nossas necessidades. Fala, Senhor, comigo nesta noite, preciso ouvir a Tua voz. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia, primeiro livro de Reis, capítulo de número 10. Primeiro livro de Reis, capítulo 10. Diz assim a palavra do Senhor. E ouvindo a rainha de Sabá, a fama de Salomão, acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis. E chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, e muitíssimo ouro, pedras preciosas, e foi a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe deu resposta a todas as suas perguntas. Nada ficou oculto ao rei. Vendo, pois, a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si, e disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra, dos teus feitos e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos viram, e eis que não me disseram metade, sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre, por isso estabeleceu o rei para fazer juízo e justiça. Amém? Podeis tomar assento. A rainha de Sabá, ela sai de um lugar longínquo e vai conhecer a sabedoria de Salomão. Ela confessa que tinha ouvido falar dele na sua terra, mas ao chegar, ela declara que não é nem a metade daquilo que os seus próprios ouvidos, os seus olhos viram em Salomão. Muitas vezes nós pensamos que a sabedoria ela é hereditária. Por você ser sábio, os seus filhos também poderão ser sábios. E a história tem nos revelado que não é desta maneira. Alguns anos atrás, se imaginava juntar gênios e pessoas famosas para que tivessem filhos superdotados. O que nós mais vemos hoje que filhos de pessoas superdotadas muitas vezes não correspondem àquilo que são os pais. Não correspondem com aquilo que os pais alcançaram e a grande maioria deles se perdem pelo caminho. Filhos, a grande pergunta que temos é: será que todos os filhos de Davi tinham a mesma sabedoria de Salomão? Filhos de Davi, homens reconhecidos, foram em torno de 20 filhos. Davi teve em torno de 20 filhos, filhos homens reconhecidos, e entre esses 20 filhos, pelo menos 3 tiveram morte violenta, seguiram caminho diversos e tiveram mortes violentas. O que fez diferença em Salomão? Qual foi a diferença de Salomão para com os seus irmãos? Porque Salomão alcançou sabedoria e a grande maioria dos seus irmãos, sendo filhos de Davi, não alcançaram a mesma sabedoria. Abra a tua Bíblia em Provérbios, capítulo 4, diz assim:
Ouvi, filhos, a instrução do Pai. Estai atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina, e não deixeis a minha lei, porque eu era filho tenro, na companhia de meu pai, e único diante da minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças, nem te aparte das palavras da minha boca. Não abandones, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, sabedoria, emprega tudo que possuis na aquisição do entendimento. Esse era Salomão falando sobre a segurança na sabedoria. Então, a primeira coisa que ele traz: ouvir, filhos, a instrução do pai. Esses dias trouxe que a mãe ensina, mas quem instrui é o pai. O pai que direciona, o pai que vai levar o filho a uma sabedoria. Então, ouvir, filhos, a instrução do pai. E ele dizia, e ele me ensinava, no versículo 4 ele diz, e ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças, nem te aparte das palavras da minha boca. E versículo 7 ele diz: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que você possui para adquirir a sabedoria. Se empenha para adquirir a sabedoria. Ela não está disponível para todos, é uma busca, é se colocar, ouvir, guardar e sair de amizades que te levam à perdição. Então, se perguntar hoje o que é principal para você, se perguntar aos jovens hoje qual é a coisa principal, eles vão dizer: é o prazer. Hoje nós estamos vendo muitas pessoas separando no seu casamento porque estão dizendo: eu quero ser feliz, e deixam tudo para serem felizes. E o que é a felicidade para os dias de hoje? É o prazer, é não ter compromissos. Isso que se resume o que as pessoas estão entendendo por coisas principais. O que importa é ser feliz. O que eu quero é ser feliz. E Salomão responde: a principal coisa a ser buscada é a sabedoria. Algumas pessoas vão responder ao prazer, outros vão responder que a ciência é o conhecimento, porque com ele se consegue dinheiro, se consegue um bom status, e com ele se consegue tudo o que quer, se consegue o prazer. Satisfeita essa ânsia de prazer, vem sobre aqueles que buscam prazer o cansaço e angústia da alma. Esse prazer que nós buscamos, isso que nós tratamos como coisas principais, elas trazem angústia e cansaço. Abra a tua Bíblia em Provérbios capítulo 2, no versículo de número 7. Diz assim, do versículo 3 em diante: se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata buscares, e como o tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade.
buscar a sabedoria. O conhecimento não é a coisa principal, mas a sabedoria é o principal. O que leva a rainha de Sabá, diz os historiadores que ela percorreu 1930 quilômetros, em camelos, atravessando desertos, enfrentando perigos, riscos de assaltos, em terras perigosas. E a rainha, ela vai buscar uma resposta. A rainha não viajou só por causa da sabedoria de Salomão. Ela queria descobrir o porquê ele conquistou sabedoria. O grande problema hoje é que nós não queremos saber como se conquista. Muitas vezes nós admiramos pessoas que conquistaram, mas nós não paramos para perguntar como você conquistou. Como é que se conquista? Qual é o caminho? Como fazer para conquistar? E a rainha de Sabá, ela não foi apenas por causa da sabedoria de Salomão. Ela foi porque ela queria entender. Porque aquele homem tinha tanta fama, que chegou a sua fama até as suas terras. O que estava por trás de toda aquela sabedoria? Ela era uma mulher muito sábia também, e provavelmente representava alguma organização de sábios, porque ela sai da sua terra, ela vai em caravanas, e ela vai ali para prová-lo, ela vai para questioná-lo. A sabedoria é um indicativo de uma pessoa instruída, uma pessoa que ela vai ter conhecimento, mas que tem juízo e bom senso. É se comportando com retidão. Uma pessoa que tem sabedoria, ela não tem apenas o conhecimento, porque muitas vezes a pessoa pensa que adquiriu sabedoria e adquiriu muito conhecimento, e ao usar esse conhecimento com coisas não nobres, ele passa a ser astuto, passa a ter esperteza ou manha, como se diz no vocábulo popular. Ele tem muitas manhas. Então, Salomão teria nascido Salomão um gênio. A grande pergunta que nós temos que nos fazer: ele nasceu um gênio? Ele já nasceu superdotado? Como nasceu Salomão? Então nós temos que ir buscar como ele se desenvolveu, onde ele buscou essa sabedoria. E foi exatamente o que a rainha foi buscar. Como ele adquiriu tanto conhecimento, como ele sabia administrar. Ela fica admirada no sentar dos seus servos, daqueles que estavam ao seu redor, como eles se colocavam à mesa. Ele não era apenas sábio, mas ele ensinava os seus servos a se sentarem nas suas mesas. Ele levantou 12 pessoas para manter o seu reino. Uma por mês, tinha que buscar recursos para o reino, para manter o reino. Tudo isso Salomão foi implementando, e ali, aquilo que trouxe para a rainha admiração a ver tudo aquilo. Abra novamente tua Bíblia, primeiro livro de Reis, agora capítulo 3, versículo 4 ao dia número 7, diz assim: E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar ao teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou apenas um menino pequeno,
não sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? E essas palavras pareceu boas aos olhos do Senhor, ao Senhor de que Salomão pedisse isso. E disse Deus: porquanto pediste, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo, eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti não se levantará. Ele busca em Deus. Quem é que concede essa sabedoria para o rei? Deus. Ele faz uma oração, ele reconhece o poderio de Deus, que tinha já guardado seu pai, e ele diz: eu sou um menino, eu não sei entrar, e eu não sei sair, eu não sei como me portar, eu não sei como dirigir um povo tão grande, que veio parar em minhas mãos. Na humildade, ele vai buscar em Deus recursos. Não é que ele foi a uma grande universidade, não é que ele entrou nas melhores escolas dos seus dias, não. Ele buscou em Deus. Nas escolas, nas universidades, nós vamos buscar conhecimento de alguém que passou por uma situação, escreveu um livro, e ali nós vamos aprender com aquilo que ele aprendeu, ou aprender com os erros e não cometer igual. Mas Salomão agora está diante de um grande desafio. A sua mãe desejou que ele reinasse, e agora ele está no trono, e ele diz: eu sou um menino, eu não sei como dirigir, eu não sei como reinar. E a palavra de Deus diz que Deus se agradou tanto da sua oração, porque ele não pediu longevidade de dias, ele não pediu riquezas, ele não pediu nada disso. Ele pediu pelo povo, ele pediu para que Deus ensinasse ele como direcionar o povo que estava nas mãos dele. E Deus se agrada e diz que daria a ele sabedoria, como nunca um homem teve, e depois dele nenhum homem alcançaria tal sabedoria. Então Deus, ele dá a Salomão exatamente aquilo que ele está buscando. 1 Reis capítulo 4, versículo 29, diz assim: e deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E deu Deus. Quem pode dar? Deus. A sabedoria é algo que nós devemos buscar, mas buscar aonde? Muitas vezes nós pensamos: eu vou estudar, é bom estudar, mas conhecimento não é sabedoria. A sabedoria vem de Deus. Conhecimento é aquilo que nós vamos adquirindo nos dias que vamos vivendo e vamos acumulando, mas a sabedoria é Deus quem dá. A palavra diz assim: se não tem sabedoria, peça a Deus que Ele te dá. E não é uma sabedoria como o mundo tem. O que mais precisamos hoje é da sabedoria de Deus. É buscar a sabedoria de Deus, como viver em dias tão complicados, como viver em dias tão difíceis como nós estamos vivendo hoje. Como sobreviver a tempos terríveis como nós estamos vivendo hoje. Abra a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 11.
versículo de número 33 diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Quem ensinou Deus? Quem somos nós para pensar que nós demos algo para Deus? Ele nos deu sempre primeiro. O reconhecimento, a gratidão, está em primeiro plano. Então, quando Salomão, ele ora a Deus, ele não está se autoafirmando, ele não está dizendo, agora eu vou reinar. Ele está dizendo, eu não sei entrar e eu não sei sair. Eu preciso aprender. O que nós estamos buscando em nossos dias é como viver em nossos dias. Como sermos sábios em nossos dias. Como ter sabedoria para não sermos levados com a multidão que está vindo, sem direcionamento, sem saber para onde vai. Como viver em um mundo tão conturbado. Salomão, ao se deparar com um grande desafio, e nós estamos vivendo um grande desafio, como manter a nossa casa, como manter o nosso casamento, como manter a família. E Salomão, ele vai trazer direcionamentos para nós, que nós vamos ter que aprender a percorrer esses caminhos, a entender esses caminhos que ele percorreu, e não percorrer caminhos que levaram ele à derrota. Não é porque você é sábio que você não pode cair. Muitas vezes nós pensamos, mas eu sou muito inteligente, eu não vou por esse caminho. O caminho da inteligência, o caminho da sabedoria, é o caminho da obediência. Quando Salomão, ele fala sobre o seu pai, ele fala sobre obediência. Ouvi, filhos, a instrução do pai. Estai atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei, porque eu era filho tenro. Não deixeis a minha lei, porque eu era filho tenro, na companhia de meu pai, e o único diante da minha mãe. Então ele já começa nos ensinando a obediência ao pai. O pai deve se preparar para instruir o filho. A mãe vai trazer a educação, mas o pai deve instruir o filho o caminho que ele deve caminhar. O pai e a mãe devem se unir em prol da família. O que mais vemos hoje é o marido e a mulher se dividindo na criação dos filhos, ao invés de estarem juntos. Ao invés de terem o mesmo propósito, fazer do filho um sábio. E ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças e não te apartes da palavra da minha boca. Não abandones e ela te guardará, ama e ela te protegerá. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição do entendimento. Salomão chegou em um estágio da sua vida que ele não precisava correr atrás de dinheiro. O dinheiro corria atrás dele. Vinham pessoas de várias nações buscar sabedoria em Salomão e faziam alianças. A rainha de Sabá, a palavra diz que ela veio com ouro, com muitas joias, apenas para visitar o reino dele.
Algo que nós temos que aprender, sempre que nós vamos fazer uma visita, nós temos que levar um presente. A rainha de Sabá nos ensina isso, honrar. O lugar que te convidou, alguém que te convidou para você almoçar ou estar lá. Então, são pequenos detalhes que vão fazendo a diferença na nossa capacidade de viver nos dias de hoje. Abra agora 1 Reis, no capítulo 11. Eu sempre digo que o importante não é como você começa, mas o principal é como se termina. Muitas pessoas se preocupam muito como começa, mas o principal de tudo é como termina. Como você vai terminar os seus dias? Como você está semeando hoje, porque o dia de amanhã está chegando, e você vai ter que viver o amanhã. O rei Salomão, um dos homens, o homem mais sábio, segundo a Bíblia, ele começa agora a ir por um caminho que ele não deveria ter ido. Ele começa a percorrer um caminho que, se ele tivesse voltado a Provérbios capítulo 4, ele não teria caminhado. Se ele tivesse aquele entendimento, ele não teria ido por aquele caminho, teria guardado a palavra. Capítulo 11 diz assim: a idolatria de Salomão. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, eteias, das nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel: não chegareis a elas, elas não chegarão a vós. De outra maneira, seguramente perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Tudo que Deus tinha falado, não se una, ele foi e se uniu com amor. A sabedoria está em obedecer. Obedecer. A inteligência é obedecer e colocar em prática. Sabedoria, inteligência. Sabedoria vem de Deus. A inteligência nós temos que colocar em prática tudo aquilo que Deus está nos colocando. E a palavra do pai de Salomão dizia: não aparte esta palavra do teu coração. Guarda essas palavras no teu coração. O que leva um homem a ir para um caminho de derrota? É só olhar para Salomão e ver que os caminhos que ele começa a caminhar agora é caminho de derrota. E continua e diz assim: e tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios, Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Assim não perseverou. Quando Salomão se torna velho, ele agora é carregado, é levado. E como ele tinha entregado o seu coração para muitas mulheres, eu disse que Salomão não corria mais atrás de riqueza, as riquezas corriam atrás de Salomão. Mas ele mesmo diz que a sabedoria é a coisa principal, não é o dinheiro, não é a riqueza, não são as joias, não são os carros, não são as casas. Muitas vezes nós achamos que a principal coisa é as riquezas. E ele sabia que as principais coisas não eram riquezas.
Mas ele começa a viver agora, a fazer aliança com vários povos. E cada povo que chegava, fazia aliança com Salomão. E qual pai não gostaria de entregar sua filha para um homem muito sábio? E nas suas alianças, entregavam a ele riquezas e as princesas. E ele foi amontoando princesas. E tinha 700 mulheres princesas. Tinha 700 mulheres princesas. Muitas vezes quando nós lemos, Salomão tinha tantas mulheres, e nós pensamos, mas Deus permitia. Não, Deus não permitia. E nunca permitiu. Eu quando estava sendo evangelizado ainda, eu tinha um irmão pastor, e eu estava no mundão, perdidão, e eu zombava dele, eu falava assim, vocês estão errados. Eu vou para o mesmo lugar que vocês vão. Você vai para o céu? Eu também vou. Porque Davi tinha muitas mulheres, e ele foi para o céu. Você acha que você, só porque você é crente, e só tem uma mulher, e honra a tua mulher, você acha que é o melhor caminho? Você está perdendo tempo. Você tem que ter quantas mulheres você quiser. Porque Davi tinha, Salomão tinha. Era uma distorção da palavra de Deus. Deus nunca disse que eles deveriam ter muitas mulheres. Um dos erros de Salomão foi as mulheres. Quando ele entregou seu coração, quando ele começou a pensar, eu sou grande, olha, é mais um negócio, eu vou enriquecer Israel, e tinha 700 mulheres princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Chegou no final dos seus dias, diz assim, porque sucedeu que no tempo da velhice, havia tantos ídolos em Israel, que Deus não era mais o seu Deus. Ele não tinha mais intimidade com Deus. Ele não sabia mais quem era Deus. E a palavra é bem clara, porque Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Davi errou várias vezes, mas todas as vezes que errou, se arrependeu. O que nos afasta, o que leva uma pessoa ao inferno não é o pecado, é a falta de arrependimento. O que nos afasta de Deus é a falta de arrependimento. Quando sabemos que erramos e não nos arrependemos dos nossos pecados. Salomão, ele estava muito seguro de tudo o que ele estava fazendo. Muito seguro. Versículo 9 do capítulo 11 diz assim, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual das vezes lhe aparecera, e acerca deste assunto lhe tinha dado ordem, que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão, pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança, e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino, e darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não farei, por amor de Davi, teu pai, da mão do teu filho o rasgarei. Ele não passou para o filho sabedoria. E um dos reis mais soberbos que houve foi o filho de Salomão. Os sábios chegaram para o filho de Salomão, dizendo, olha, você agora está no lugar do seu pai. O seu pai nos colocou muitos impostos. Tira um pouco dos impostos.
Quando o país, como nós estamos observando, que ele começa a entrar na vaidade dos governantes, quem sofre? O povo. É taxas, é impostos. Assim foi nos dias de Salomão. Ele começa a fazer coisas que Deus não tinha pedido para que ele fizesse. Ele começa a ter um gasto exagerado para manter todas as suas rainhas. Era um gasto exagerado. E ele traz um peso sobre a nação. Mas quando o filho vai assumir, os sábios, os anciões, conselheiros, chamam ele e dizem: olha, você quer governar? Diminua os impostos, tira as taxas de sobre o povo não aguenta mais. E ele disse: se meu pai foi pesado, eu serei muito mais pesado. Mas Deus já tinha falado: eu vou tirar, eu vou rasgar o reino das tuas mãos. Não há soberbo que permaneça. Não há soberbo que continue desafiando Deus e permaneça. Nós temos que aprender a viver nossos dias, honrar a Deus, buscar a Deus, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Abra a tua Bíblia, Deuteronômio capítulo 17, versículo de número 14 em diante, diz assim: como Salomão errou, porque muitas vezes nós temos que entender onde ele errou e por que ele errou. Ah, mas todo mundo procurou Salomão, ele era muito sábio. Então ele tinha mesmo que aceitar 700 e tantas rainhas, chegavam a ele tinha que aceitar qual era a palavra de Deus. Por isso, quando nós falamos, acho que Deus permitia, Deus não permite. É um homem e uma mulher. A eleição e os deveres de um rei. Deuteronômio capítulo 17, versículo de número 14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Porá certamente sobre ti como rei, aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja dos teus irmãos. Porém ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por esse caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie. Nem prata, nem ouro multiplicará para si. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverás para si num livro, um translado desta lei, do original que está diante dos sacerdotes e levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei, e esses estatutos para cumpri-los. Salomão tinha obrigação, como rei, transcrever a lei para um livro, e todos os dias ele ler. Domingo ainda preguei sobre os erros de Davi, quando vai buscar a arca. Estava bem intencionado, mas há um ditado que diz: de homens bem intencionados, o inferno está cheio. Precisamos obedecer o que diz a palavra. Aqui, Deus estava ordenando ainda quando não era nem nação ainda, estava se formando a nação. E Deus diz: vocês vão querer um rei. Vocês vão colocar sobre vocês um rei. Mas esse rei tem que pegar esta lei que está na mão dos levitas e dos sacerdotes, transcreve para um livro, transcreve em Crônica dos Reis, mas faça a leitura todo dia, para que você não se aparte desta palavra.
Qual foi o erro de Salomão? Se desviar da palavra de Deus. Qual é o erro que nós podemos cometer hoje? Nos desviarmos dos ensinamentos de Deus. Eu acho isso. Eu acho que pode. Não. O que diz a palavra? O que o Senhor quer para nós? Então, a sabedoria se adquire. Eu nasci sem sabedoria. Se nasceu sem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Peça direcionamento. Senhor, eu não sei entrar, eu não sei sair. Mas eu preciso de sabedoria para cuidar da minha casa. Eu preciso de sabedoria para tratar a minha esposa, como eu devo tratar a minha esposa, a Bíblia te ensina. Eu preciso de sabedoria como lidar com meu esposo, a Bíblia te ensina. Eu preciso de sabedoria como lidar com meus filhos, a Bíblia nos ensina. Eu preciso de sabedoria para cuidar dos meus negócios. Aos domingos nós estamos lendo o livro de Eclesiastes. É o livro dos negócios. Quem tem negócios deve ler Eclesiastes. Como nós lemos Provérbios, leia Eclesiastes. É o livro dos negócios. Como negociar. Então a palavra de Deus, ela vai nos direcionando. Muitas vezes nós usamos a palavra de Deus pelo nosso achismo. Salomão podia ter muitas mulheres. Não. Salomão não podia ter muitas mulheres. Davi não poderia ter muitas mulheres. Como nós não podemos ter muitos deuses. Eu gosto desse Deus, eu gosto desse, eu gosto daquilo. Hoje é comum, as pessoas estão se declarando cristãos, mas amam Buda. Eu fui fazer uma oração numa casa que a pessoa estava precisando de uma oração, e até então eu achava que ela era cristã. Ao entrar na casa, tinha um Buda, tinha um Zé Pilintra, e tinha uma Bíblia aberta no Salmo 91. As pessoas estão longe do que é ser cristão. Um único Deus. Só um Deus. Se você tem essas coisas na sua casa, tira fora. Se você acha que está buscando proteção em tantas coisas, Deus, Ele é onisciente, onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele poderia ter acrescentado sobre a vida de Salomão um reino que ninguém iria rasgar, ninguém iria tomar. Muitas vezes nós falamos, o inimigo entrou contra a minha vida. Sabe de uma coisa, o caminho que você está tomando, Deus está dizendo ao inimigo, entra um pouco lá, perturba ele. Foi o que Deus fez com Salomão. Eu mesmo rasguei o teu reino. Eu mesmo vou rasgar o teu reino. Deus dá e Deus tira. Então, a sabedoria, ela se adquire. Ninguém nasce. Não é por ser filho de alguém superdotado que vai ser superdotado. O mundo tem nos ensinado que filhos de superdotados têm sido uma vergonha, porque não foram ensinados e não foram instruídos. Buscar a palavra de Deus, buscar na palavra de Deus e manter a palavra de Deus para cumprir, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei, e esses estatutos para cumpri-los. O cristão deve ler a vida de Jesus. Se somos cristãos, nós temos que olhar para Jesus e seguir os seus ensinamentos. Você crê nesta palavra? Quantos precisam de sabedoria? Peça a Deus. Fale com Deus nessa noite.
Peça ao Senhor que te direcione, mas que você vai ouvir as suas palavras, e que você vai lê-las todos os dias, para você não se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, para que os seus últimos dias não sejam dias de vergonhas, mas sejam dias de glória, que você possa dizer nos últimos dias: até aqui o Senhor me ajudou, até aqui o Senhor me amparou. Ou falar como Paulo: combati o bom combate, guardei a fé, não me desviei da fé, guardei a fé. Tenho um compromisso, tenho uma aliança com Deus, Ele tem uma aliança comigo. Busque a sabedoria de Deus. Senhor meu Pai, estamos diante de Ti, Senhor, esta noite. Como um dia Salomão esteve diante de Ti, Senhor, lá no monte, e ele fez uma oração simples. Ele disse que não sabia entrar e nem sair, que ele não tinha capacidade para as coisas que estavam vindo sobre a vida dele. Senhor, tem coisas que vêm sobre nós, que nós não sabemos como lidar. Senhor, tem problemas que surgem, que nós não sabemos como resolvê-los. Mas nessa noite, Senhor, nós pedimos: nos dê sabedoria, nos dê inteligência, nos dê a capacidade para organizar a nossa casa, para organizar o ensino para os nossos filhos. Senhor, nos dê sabedoria como lidar, Senhor, com o cônjuge. Senhor, nos dê sabedoria como manter um relacionamento. Nos dê sabedoria. Senhor, nos dê capacidade, Senhor, para manter os bens que o Senhor tem colocado em nossas mãos, que não venhamos nos perder. Dá sabedoria ao teu povo nesta noite, dá direcionamento, dá capacidade. Senhor, tira, Senhor, a soberba do nosso coração, tira a vaidade, tira a desobediência do nosso coração, que nós venhamos te obedecer, que nós venhamos ler a tua palavra, meditar nela, aprender com ela. Senhor, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda os nossos negócios. Senhor, é o que nós te pedimos, Senhor. Senhor, dá sabedoria ao jovem, Senhor, que vai escolher quem vai ser o seu esposo, a sua esposa. Senhor, que ele não venha buscar, Senhor, naquelas que não têm compromisso contigo, ou aqueles que não têm compromisso contigo. Senhor, prepara pleno caminho dos jovens, para que eles encontrem, Senhor, uma esposa que te ama, um esposo que te ama, que obedece a tua palavra, para que eles não venham cair em ciladas, como caiu Salomão. Senhor, nos ensina, Pai, a nos desviar, Senhor, das oferendas malignas. Senhor, que nós venhamos entender que não é o dinheiro, não são os bens, não é as joias, é a sabedoria vinda do alto. Senhor, nos reveste da tua sabedoria nesta noite, Pai. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê capacidade. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quantos podem aplaudir o Senhor? Sabedoria.